Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, telespectador do programa No Salto, telespectador da TV Cultura Litoral. Eu sou Cris Aragoni e vamos começar mais um bate-papo com os meus convidados tecnológicos, empresários de diversos segmentos. Aquele bate-papo do bom, uma conversa, né, que eu tenho certeza que vai fluir muito bem, porque hoje eu fiz um match aqui. Vou começar apresentando os meus queridíssimos Thiago Vanucci. Ele é CEO do Grupo Vanucci, da área de tecnologia, marketing. Ele é esse moço, eu entrevistei ele na Santa Cecília na sexta-feira passada. Ele faz tantas, né, tem tantos cardápios aí na prateleira desse moço. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Cris. Boa tarde. É sempre um prazer enorme estar contigo, uma querida nossa. E espero que esse programa seja melhor ainda. Vai ser, vai ser. Eu tenho também comigo o Francisco Matheus. Ele é diretor de marketing, um dos proprietários da construtora Nosso Lar, essa gigante na cidade da Praia Grande. Nós estávamos aqui, eu já estava falando dos empreendimentos. Aí o Trend, tem o Nick na frente da minha casa, sim, tem o Canto Nobre, um empreendimento maravilhoso, entre tantas coisas. Nós vamos falar da economia e da prosperidade na cidade de Praia Grande, que isso não tem como desver, né? O progresso, ele é maravilhoso porque você vê acontecendo, e eu sou moradora, eu vi assim ao vivo e a cores tudo que está acontecendo naquela cidade maravilhosa. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cris, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa, estar dividindo esse painel com o Thiago. E mais uma honra ainda você saber da nossa história, do nosso empreendimento, ser vizinha de um dos nossos lançamentos. É um prazer, vai ser bem legal essa conversa aqui. Vai ser bem legal, é bonito de ver, porque estávamos inclusive falando nos bastidores do VGV da Praia Grande. O VGV é o valor geral de vendas da cidade. Você calcula genericamente a quantidade de imóveis à disposição à venda, né, o estoque de imóveis versus o valor médio de vendas. Então você tem um estoque mais ou menos de 20 bilhões. Então é bilhão, bastante bilhão, sim, né? Sim. Né, Kiko? É bilhão que hoje você tem os empreendimentos de alto padrão que vocês entregam. Você tem ali na cidade da Praia Grande apartamentos de 5, 6, 7 milhões facilmente. Então é uma transformação extraordinária, né? E hoje na Praia Grande, né, coisa que a gente se falava há 15 anos atrás, a gente não ouvia falar de 50, 60, 70 milhões de VGV no empreendimento, né? Hoje nós já estamos planejando, daqui 5 para 10 anos, lançar empreendimento com VGV de 100, 120 milhões de vendas. E é o que você falou, hoje encontrar um apartamento de 4, 5 milhões na Praia Grande não era uma realidade para a gente, né? Mas hoje um empreendimento, provavelmente um imóvel de 5 milhões, provavelmente a cobertura desse imóvel vai custar uns 20 milhões. E eu falo isso no nosso caso, que já aconteceu. Então, sim, 20 milhões um imóvel na Praia Grande, há 15 anos atrás, 20 era anos atrás, surreal, não era de se pensar. E é o que você falou, lá cada rua, estava até conversando com o Thiago, cada rua que você entra, não só no Forte, no Canto do Forte, que é um bairro nobre na Praia Grande, mas na Praia Grande em si, em geral, toda ela tem 2, 3, quase 5 empreendimentos em construção. Então eu já cheguei a ver também pesquisa de que tem ano que temos projetos aprovados tocando na Praia Grande, 150 projetos. Então 150 prédios, empreendimentos residenciais e comerciais por ano sendo aprovados, obra. Então é muita coisa, o crescimento é abundante e não para, né? Então, e estamos lá para aproveitar desse mercado aí. Crescimento abundante que não para. Ele foi catapultado lá atrás, na primeira gestão do prefeito Alberto Mourão, que está na sua quinta gestão, se eu não me engano, sim, quarta gestão, que deu continuidade a esse projeto de transformação da cidade através da infraestrutura, a municipalidade entregando a infra e trazendo o privado, trazendo o empresariado, porque o empresário ele quer investir, só que ele tem que ter um mínimo de previsão onde ele vai investir. O valor investido pelo empresário, trazendo oportunidade de emprego e renda, vai ter um retorno de capital, senão o cara deixa o dinheiro guardado e fica lá na rede, muito bem, obrigado, e o dinheiro fica rendendo sem nenhum risco. Por isso que eu falo que a municipalidade
ela tem, assim, papel fundamental, não estou nem falando de investimento, Sim. com investimento é privado, mas trazendo a infra faz toda a diferença, né, Thiago? Com certeza. Você vê que Praia Grande, há uns tempos atrás, né, ninguém comparava aquela cidade com nenhuma outra do litoral, Sim. né? E hoje está ali se equparando até com Santos, em questão de Sim, saúde. daqui 10 anos ela vai ter passado, acho que até antes, né? Eu até falo Vai um fato passar muito antes importante, Santos. assim, até engraçado, meu avô tinha um terreno de frente para a praia, na Aviação, né? Eu lembro que ele me conta que, na época, me contou que trocou por 2 latas de tinta em uma Vespa. Olha, não 50 fala, anos atrás. nem fala pra ele quanto que o E olha só, é uma história que perdura na família. É melhor não falar, Vai porque ele vai longe, falar, vai longe. eu perdi uma mega cena. Nossa, Então ele e não, hoje melhor você ele vê não saber. o melhor investimento, assim, disparado ali, Praia Grande. E agora tá até ali, Mongaguá também, tá crescendo, tá a região. É um olhar que a gente tem que realmente estar voltado para o negócio. Né? Sim. Thiago, fala do seu negócio. Nós estávamos conversando, você tem alocou uma área de 1.000 metros, né, aqui para 300 funcionários. Comecei com obras, né, pequenas obras residenciais, comerciais, e logo eu comecei também aqui por conta do porto, né, a prestar serviço como engenheiro mecânico, né, e também as minhas formações que eu tenho de engenharia, pós-graduação, estudei bastante e atendo hoje, né, ali todo o porto de Santos, aqueles equipamentos, os transportadores de navios ali. Eu faço todas as inspeções, eu que laudo realmente para eles funcionarem, aí isso me alavancou bastante. E eu comecei a entender que a parte comercial é muito importante, né? Você não só se capacitar tecnicamente, mas também saber como vender para o cliente. Então, para você ter ideia, eu comecei ali com uma pequena obra, e em um ano fui, né, do MEI para o lucro presumido, e assim alavanquei demais. Hoje com um pool ali de 8 empresas, né, de marketing, engenharia, arquitetura, marketing, eu fui entendendo todo esse viés e fui escolhendo o bom negócio para eu fazer. Né? Então, assim, foi algo que eu realmente escolhi para trabalhar, e hoje eu faço automação e estruturação comercial, né, aqueles atendentes, mas de uma forma muito natural e humanizada, para você prospectar automático, né, por diversas plataformas e redes sociais. Para você ter ideia, para você conseguir 50, né, de 50 ligações, uma delas vão se tornar uma reunião. Então, você pegando isso e transformando numa estruturação, numa automação comercial, né, a gente consegue potencializar isso 1000 vezes, né, em um dia. Sim. E isso traz um retorno e um benefício para o teu negócio surpreendente. Você estrutura e automatiza as operações comerciais das empresas, né, principalmente um call center virtual para trazer o lead qualificado, né? Faz aquele funil mais qualificado. Pra você ter ideia, hoje, por mês, na minha menor empresa, a gente consegue prospectar 120 milhões de reais por mês. Né? Então, assim, você olhando, eu teria que ter ali no mínimo uns 30, 40 vendedores e eu tenho metade disso. Né? Então, eu consegui dar uma boa alavancada. Francisco, qual é a história da família? Primeiro eu vou mandar um beijo para a mãe do Francisco, para a Renata, um grande beijo, uma querida. Fala como que começou, vocês são da cidade? Sim. A construtora nossa área, a gente até brinca, né? De CNPJ a gente tem 21 anos, né? Eu tenho 27, então eu não estava no início, mas de CPF, que é uma construtora familiar, veio do meu pai, ele fundou... Rodrigo, seu pai, né? Rodrigo. Ele fundou há 20 anos atrás, mas ele fundou para iniciar um prédio. Mas antes de a gente começar o nosso primeiro prédio, pequenininho, de 3 andares, ele já tinha construído lá umas 200 a 300 casas, que na grande maioria, é o início de uma construtora, né? Sim. Você faz casa, faz uma, faz duas, porque antigamente... Hoje a conta ainda dá para... mitigar os erros, exatamente, né? Para você aprender. A conta de antigamente, meu pai fala muito isso, ela era muito precisa. Se você fizesse uma casa, não tirasse R$1, você vendia ela e já conseguia fazer 2. E aí é nessa conta. Então ele começou com uma, fez 2, fez 4, até chegou 200 a 300 casas. E aí iniciou, porque ele perdeu meu avô, muito novo, perdeu com 17 anos meu avô. Ele já estava inserido na construção com meu avô tinha uma construtora, só que bem no início da construtora ele faleceu e deixou meu pai sem nada.
Na verdade, ficou meio lote para ele. Desse meio lote, ele começou a fazer os milagres da vida, fez meia casa para conseguir vender meia e fazer uma, depois foi indo, foi indo, foi indo. E desde lá ele veio. Então a empresa tem 21 anos, mas ele tem 48 já, meu pai, mas ele está na construção há 36 anos já. Começou muito Começou com moço. 11 para 12 anos, né? Novo Junto ele, né? com meu avô, Novo, novo. novo. E a história dele meio que se. Claro, eu não passei nem um décimo da dificuldade dele, muito menos a do meu avô, mas a história dele pela idade, se ele fez a mesma coisa comigo. Eu com 12 para 13 anos de férias da escola, recebi uma ligação dele e falou: vem para a obra, vem trabalhar. E comecei, claro, leve, estagiando. Na Praia Grande você tem essas histórias, né, Tem. de construtoras familiares, Familiares. né, que comeu aquela labuta, aquela turma, né, É isso. que laborava desde as 4 da manhã, né? Ele fala muito, como eu falava para ele e aplicou com ele, né? Para você saber um dia mandar, você tem que saber fazer. Boa. Então ele replicou isso comigo, né? À toa que tá replicando com meu irmão. Eu tenho um de 18 que fez na semana passada 18 anos, mas ele já tá desde os 13 também. Isso. Ele teve um pouquinho de folga porque ele foi pro escritório um pouco, não foi muito para obra, mas eu comecei a ir na obra mesmo, com 12 para 13 anos, comecei faxinando obra, já carreguei lajota, bloco, Sim. caminhão de piso, e desde lá eu fiz 13 anos e não parei mais, estou com 27, então, entre aspas, 14 anos já de empresa, mesmo muito novo. E é por isso, né, a gente vê muito, há esse preconceito com uma empresa familiar de que, e é fato e é números isso, né, a empresa familiar costuma quebrar muito fácil, né, porque é briga de ego, porque é gerações, né, tem a geração do vô com o filho, com o neto, então a gente foi muito bem cauteloso, eu com meu pai, por isso que eu comecei cedo, para mim conseguir dar esse devido valor na empresa, né. Então ele me colocou desde lá de baixo e hoje, com mérito, eu assumo o cargo de chefe de marketing, já em transição para liderança junto com ele, para no futuro, obviamente, sentar na cadeira dele, mas com muito trabalho. Não é essa de que só porque é filho vai ocupar tal cargo, até porque nessa minha carreira toda, minha etapa, essa jornada, ele sempre falou para mim, falou, ó, se chegar alguém aqui que faça melhor que você, que não é difícil, você vai ficar para trás. Não é porque é meu filho que eu vou ter dó. Sim. O papel de pai é em casa, agora na empresa é profissional. E sempre foi assim, né? Então a empresa é nova, só que a gente até costuma brincar. Meu pai com essa ideia de marketing, ele há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei por que deu a luz dele, eu até lembro numa conversa onde eu tinha 13 anos, ele falou, eu vou investir nesse tal de marketing. E a partir daí ele veio, porque você sabe muito bem, aqui em Santos tem muito aqueles jogos beneficentes. Sim. Amigos de Narciso, com amigos de Neymar, Sim, Robinho, sim, isso, sim. aquilo. Então isso há 15 anos atrás, meu pai começou a patrocinar botou a nosso lar, a construir nosso lar na Globo, isso, aquilo, tal. E muita gente trouxe o Neymar para exatamente. ser um dos, e foi daí que veio. Grandes, né? E foi nesse, estamos falando de 2009, Sim, 2010 sim. ali. Então investiu nisso, vou investir no marketing. Eu lembro nessa conversa ele falou, eu vou investir nesse tal de marketing e vou embora. Eu nem sabia o que era a palavra E marketing. hoje é fundamental, né? Sim, se você passa na estrada, você Sim, vê a sim. comunicação visual. E hoje o grande desafio, né, de qualquer empresa, até quando passa de uma geração para outra, é se tornar perene, né? Exato, exato. E ele partiu dali, começou, foi pra Globo, foi pra isso, aquilo, em 2010, numa transição que o Neymar estava indo pro Barcelona, ele virou nosso garoto propaganda. Agora isso em 2010, para uma construtora, ter o Neymar, ter Gustavo Lima, ter Caio Castro como garoto propaganda, ele foi um louco, né? Ele foi um louco lá um tempo atrás, painéis, lá em 2010 ele estava colocando o rosto do Neymar no outdoor. Isso, claro, nos Estados Unidos tinha muito, no Sul, em Balneário, a gente estava conversando aqui, tinha alguma coisa, mas no litoral aqui era algo fora de série. E desde lá ele começou, por isso que a gente fala muito esse barulho do marketing, porque veio nisso, né? Veio o Neymar, veio o Gustavo Lima, hoje em dia temos o Caio Castro, enfim. O papo tá uma delícia, né? O papo tá uma delícia, nós vamos pro intervalo, é só o tempo de você tomar uma aguinha, mas eu vou pro intervalo só com uma frase, propaganda secreta não vende. Então, vai tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta. Nós fomos para o intervalo falando que propaganda secreta não vende e o que estava falando do pai dele muito visionário. Lá atrás pegou, né, grandes influenciadores. Nem existia esse termo, influenciadores.
mas a fotografia do Neymar, né, e esses jogadores com grande influência, ele já foi um visionário lá atrás, né? Sim. A gente iniciou, né? A gente estava até conversando disso, né? Aqui em Santos tinha muito esses futebol beneficente, amigos de Isso, Neymar, amigos de isso. Narciso, amigos de Robinho. Meu pai viu uma oportunidade lá atrás, em 2009, estamos falando aí, de patrocinar esses jogos. E nesses jogos começou o nosso patrocínio, patrocinou, deu uma ajuda aqui, pagou um chopp de uma festa e tal. Lá conhecemos o Neymar e de lá meu pai criou um laço, uma amizade mesmo. Quando eu falo Neymar, eu falo Neymar pai. Meu pai virou amigo, muito amigo, íntimo da família. E nisso veio o negócio com o Neymar ali, ele estava na transição de Santos para Barcelona. E a gente começou nessa inovação com o Neymar sendo nosso garoto propaganda lá em 2010 para 2011. E de lá, meu pai, não sei por qual luz ele teve, ele quis investir no marketing. Então a gente veio Neymar, Gustavo Lima, já passou pela gente, também virou amigo. Hoje a gente está com Caio Castro, de garoto propaganda, amigo íntimo também, Felipe Tito e muito mais. O marketing é a alma do negócio. Você fala um pouquinho como que você saiu de uma MEI para uma grande empresa, 300 funcionários. Eu já sei essa história, porque eu entrevistei o Thiago na Santa Cecília e ele me contou uma história muito bonita. Conta para a turma. Vamos lá. A gente sabe que, principalmente no Brasil, né, os grandes empresários e empreendedores, eles empreendem por necessidade, não, né, por sorte ou por acaso. Então eu passei uma necessidade, que logo quando foi a pandemia, eu saí da empresa que eu trabalhava como engenheiro e eu tinha acabado de casar, comprado um apartamento, né, minha esposa grávida, e eu fiz 5 prestações anuais, né? Então são 5 anos eu tinha que pagar esse apartamento. Paguei a primeira, na segunda eu não consegui porque teve esse problema da pandemia. E eu falei, veio oficial de justiça, eu falei, não vou passar por isso, né? Minha esposa lá, grávida, falei, vou voltar a ser eletricista. Eu tinha o técnico de elétrica, e como eu já vim de uma família que tinha gráfica, a primeira coisa que eu fiz, montei um panfleto, coloquei uma camisa, peguei uma bicicleta, já tinha vendido carro, já tinha vendido tudo para pagar o apartamento, comecei a entregar no bairro da cidade. E ali, eu até, chegou uma hora que eu estava bem cansado, eu falei, será que eu fiz a escolha certa, né? Olhei até pro céu, pedi a Deus, falei, Deus, me abre uma porta, e eu olhei para uma obra. Quando eu falei, vou lá naquela obra, não tinha ainda uma obra, porque eu acredito que, quando já tem uma obra iniciando, eu já falo que já bateu parabéns, né? O bolo já foi ali, né? Já tá todo mundo já trabalhando. E eu fui lá e falei, sou engenheiro, sou eletricista, preciso preciso um trabalho, qual que seja ele qual for. Ele falou, vou chamar o empreiteiro. Quando chegou o empreiteiro, eu me apresentei novamente e ele falou, cara, tá pedindo a Deus um eletricista. Olha, e aí eu bacana. fechei minha primeira obra, R$7.000, e dali para frente cresci bastante, né, atendo todo o Porto, né, como venho falando, e chegamos aí quase 300 funcionários, e hoje eu invisto muito, né, na parte comercial, porque as pessoas acham que é muito difícil você começar e dar certo, mas o mais difícil é você manter, né? Depois que você está ali, né, crescendo, você conseguir manter a sua estrutura, né, os seus custos, e é o que eu falo sempre também, né? Quem não tem nada, entrega tudo, né? Então, Essa frase é boa. E se você tem um objetivo, vá, né? Não deixe isso para trás ou não faça, porque pode gerar uma frustração. Mas se você tem essa vontade de empreender, vai lá e empreenda, tá? E se você escolher ser CLT, também não tem problema nenhum. Hoje eu vejo esses dois lados, porque cada um tem sua dificuldade, né? Empreender também não é fácil, eu tô falando. Hoje as pessoas, quando vêm falar, vamos empreender, tem um negócio que dá dinheiro. Eu falo, cara, calma, tudo dá dinheiro, né? Eu acho que hoje o mais difícil é o tempo e como você consegue atrair a atenção das pessoas. Kiko, como você consegue reter talentos lá na sua empresa, porque ele viu uma obra já começada, bateu a porta, teve essa oportunidade, mas fala a verdade, é difícil você manter uma equipe? É difícil, né? A gente está até nesse assunto de construção, tecnologia Sim. um pouco, então a tecnologia, né, a internet, na verdade, hoje em dia, ela meio que, falando em mão de obra, ela atrapalhou um pouco, mas ajuda muito mais do que atrapalhou, mas atrapalha, né? A mão de obra não está tão qualificada, por quê? Porque hoje em dia a internet passa aquela visão de que tudo é fácil, Exato. vou ganhar dinheiro rápido,
e não é bem assim, né? Então a gente tem esse desafio, graças a Deus a gente tem uma política já implantada pelo meu pai lá atrás na empresa, de que numa empresa, vamos falar de consultora, num certo número, as empresas costumam ter em rotatividade de funcionários 90% rotativo e 10% aquele que está 10, 15, 20 anos na obra com você mesmo. E o nosso número, graças a Deus, é ao contrário, né? A gente tem 90% de pessoas que estão há 10, 15, 20 anos com a gente e 10% rotativo, porque também eu não posso falar que é 100% porque ninguém é perfeito aqui. Então, acontece mesmo, mas os mais importantes, parte de acabamento, coisas delicadas da obra, são pessoas que estão com a gente há muitos anos e isso tudo tem um background com isso, né? O nosso canteiro de obras, onde eles estão, almoçam, chegam, vão embora, tem horta para eles plantarem e comerem, tem biblioteca para ele ler um livro, tem estacionamento, tem refeitório. Então, claro, o refeitório é uma obrigação, mas a gente faz um refeitório, parece um restaurante lá para toda essa equipe. E não só isso, né? A gente tem a humanização, né? A gente tem em épocas de obra que chega a 500 funcionários dentro de uma obra. Eu não posso falar os 500, mas eu vou te falar que 80% desse número eu chamo pelo nome, já almocei com eles, almoço com eles, vou para jogo do Palmeiras, vou para isso e aquilo, então tem que ter essa humanização, né? Porque é o que a gente está falando de mão de obra aqui. Hoje em dia eles pedem o que querem, o funcionário bom, o colaborador bom. E tem muita gente pagando, porque você não vai achar um outro bom. Sim. Então você tem que humanizar, você tem que ter esse cara Esse com algo você. mais. Tem que ter algo a mais. A gente fala isso, é a humanização. Você conhecer, chamar pelo nome, porque a gente sabe que hoje em dia está cada vez pior isso, né? O contato, as pessoas, né? Então a gente faz de tudo para ter eles com a gente. Eles não são funcionários, não são colaboradores, são amigos nossos mesmo, assim, lá na empresa. Essa é a nossa diferença lá. É um grande diferencial, porque você vê um dos KPIs de valores, quando você vai com o valor, fazer o valuation de uma empresa, um dos KPIs é o turnover, né? E Sim. o turnover, se você tem numa construção, a retenção de talentos significa que realmente eles encontraram aí um ingrediente bem assertivo, porque a grana todo mundo paga, vai ter sempre um mestre de obra, lá o teu concorrente, não é isso? Lá na frente querendo roubar o teu azulejista, querendo pescar no teu aquário, mas não é só grana, né? É o ambiente de trabalho, ambiente humano, onde você proporciona uma boa qualidade, bem-estar, a pessoa se sente bem, porque às vezes a grana, você ganha muito dinheiro, você não está a fim de ficar nem um minuto naquele lugar, daí não vale, né? É verdade, e a gente tem que transformar o ambiente, se mudou muito tudo isso, né? Hoje, até no meu time comercial, eles têm uma participação ali de comissão, de lucro, vibra comigo, bate sino, né? E a gente tem um cuidado com a empresa, né? Então, assim, a gente visa muito o bem-estar hoje dos funcionários, porque, na verdade, é eles que estão também junto com você, carregando o piano, né? Então, ali, cada dia... O trabalho de uma empresa é o trabalho de muitas mãos. Desde o começo, né, assim, eu sempre foquei, eu sei que é obrigação, mas a gente sabe que muitas empresas não são assim, nunca trazer um salário, né? Porque eu sei a importância, eu já deixei de receber, né, no começo para poder pagar, porque eu falo, eu me viro, né, aqui, eu dou meu jeito, mas eles têm que receber, então isso é muito importante, né? E outra coisa também que eu falo, né, também as pessoas podem entrar, podem sair, mas eu também vou continuar aqui lutando do mesmo jeito, né? Então, assim, se conseguir reter, é melhor para a empresa, né? O único que não pode ir embora é o dono. O dono tem lá um monte de boleto, eu não posso ir embora. Ele não pode ir embora, mas com certeza esse movimento do mercado de tentar reter, você estava falando de Tocassino, a lá G4, né? Que a gente vê o Kiko dizendo que tem alguns empreendimentos, porque ali na construção é um desafio muito grande, são vários mega projetos ao mesmo tempo. Às vezes eu fico tentando imaginar, porque eu falo assim, olha, agora ele deve ser a turma da janela, né? Deve ser isso, por né? Etapas, né? É por etapa. Agora é a turma que está pondo a janela. Não, agora é a turma que está colocando azulejo. Sim. Então é por etapas, porque é muita gente, né, Kiko? Sim, e eu até uso falar, só para a gente voltar rapidinho nesse assunto, que a gente está falando muito de salário, de pagamento. Às vezes, eu já ouvi diversas vezes do tipo o nosso mestre de obras, que cuida de todas as obras, nosso braço direito, esquerdo, tudo, né?
Dele falar pra gente, ó, me ofereceram o dobro, mas o dinheiro não é tudo aqui, Sim. porque vocês estão Exatamente. aqui, vocês almoçam na minha casa, vocês vão aqui e tal. Claro, não somos mais que ninguém, mas ter esse contato, porque hoje em dia Sim. a gente sabe que tem essa distância. Pô, o dono da empresa, não sei nem quem é. Maioria das empresas, numa multinacional, você não, Não sabe quem é. 10, 15, 20 mil Não. funcionários não sabe. Mas somos uma empresa pequena e vamos crescer muito, mas tem que ter isso, né? Sim. Então, não é só dinheiro, eles querem isso, querem conversar, querem ter seu telefone, querem te ligar, pô, tô ruim, isso, aquilo. Tem famílias dentro da empresa, né? Começou com o pai, já tem filho, já tem primo, já tem irmão, e a gente vai assim, porque faz diferença essa Muita humanização, faz diferença, muita diferença. isso faz diferença em empresas de qualquer tamanho, Sim. tá? Exato. Empresas familiares, grandes grupos, os maiores grupos do Brasil, grupos corporativos aí de bilhões, são familiares. A gente vai precisar de um outro programa, porque não há tempo para mais nada, só para vocês se despedirem, Thiago. Cris, novamente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme dividir esse painel com o Kiko, né, um grande empresário, empreendedor. A gente vê o crescimento, vê essa nova geração, né, tão comprometida com o empreendedorismo e também com a humanização junto, né, dentro da sua empresa. Então, muito obrigado e até uma próxima. O pai e a mãe estão doidos para ir passear, né? E falar assim, vamos deixar os filhos tocar essas obras. A minha ainda tem 4 anos, não dá ainda. Cris, obrigado, te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra também dividir o painel com o Thiago aqui. Essa conversa foi muito boa e passou muito rápido, né? O que é bom passa rápido mesmo. Passa Então, rápido. te agradeço novamente aí. O que precisar da gente, estamos à disposição lá na Praia Grande. Não, nós é que agradecemos aqueles prédios maravilhosos lá no Canto do Forte, que a gente fica babando e com muito orgulho de ter empresas tão poderosas e crescendo assim, pertinho da nossa cidade, trazendo oportunidade de emprego e renda. Mas antes de dar tchau para vocês, vocês viram, né, que aqui a minha sala de visita está cheia de troféus. E eu sempre fico falando que eu sou exibida, que eu sou a executiva mais premiada do segmento automotivo. É lógico, só depois de trabalhar 14 horas por dia, né? Tranquilo. Não dá para ser antes. E aqui são vários prêmios, eu trouxe alguns, mas um deles, esse aqui, deixa eu me esticar, eu fui recebendo no final de semana. E esse prêmio aqui foi um prêmio do portal Autos Encontros, um dos maiores portais que tem do nosso segmento automotivo, e foi voto popular. Então, muita gente, eu tive votos de quase todos os estados e muitas mensagens, principalmente no meu LinkedIn. Cris, eu votei em você. Cris, você me inspirou. Cris, eu votei em você. São 30 anos do segmento. E aqui eu fui eleita mulher de destaque do segmento automotivo. Parabéns. Eu fiquei muito feliz de ser eleita profissional do ano nessa categoria, porque, segundo dados do IBGE, menos de 20% das mulheres ocupam cargos no segmento automotivo. Destes menos de 20%, 5% estão em gerência. Em alta gerência, CEOs é menos de 2%. Então, Cris Aragone representa todos vocês. Um grande beijo para quem votou em mim e vocês, todos os nossos telespectadores, um grande beijo por estarem conosco em mais um bate-papo maravilhoso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Oferecimento Grupo Acta Motors.